Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso querido podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que tá, mano? E aí, Milani, e aí, pessoalzinho, beleza? Essa semana a gente promete que vai deixar o episódio um pouco mais curto, né? Vamos tentar não quebrar a barreira da 1 hora e meia. Mas a gente vai discutir um pouco sobre técnicos brasileiros, né? A gente pegou uns 4 casos específicos aqui e a discussão vai girar em torno de desempenho contra resultado, né? Técnicos que têm um resultado bom conseguem entregar um trabalho ok, né, em termos de resultado, mas o desempenho dentro de campo talvez não faça, não seja satisfatório. E aí o time resolve simplesmente, né, mudar de direção em relação ao treinador e nem sempre. E a gente vai tentar entender o porquê disso, né? Vai debater um pouquinho e tentar entender porquê. É isso, né, Bringel? É isso Quer... aí, eu acho que é uma tônica do futebol brasileiro que todo mundo já conhece, né? Essa falta de É, paciência com os técnicos, a forma como as diretorias não seguem uma filosofia de como, do que eles querem com alguns técnicos, de que eles querem contratando alguns jogadores. Então isso é algo que a gente já sabe, né? Só que acho que principalmente depois da chegada do Jesus e dos portugueses, assim, que botaram uma tônica nova na forma como os técnicos e as equipes brasileiras pensam sobre futebol no Brasil. É, Acho que a maioria das pessoas esperava que as coisas iriam mudar, mas eu acho que isso é um processo um pouco mais longo, né? Algo que vai demandar um pouco mais de tempo, um pouco mais de uma mudança cultural, mais do que propriamente uma questão de trabalho mesmo. Porque a gente sabe que a condição financeira do Brasil, comparado com qualquer outra nação ou campeonato da América do Sul, é muito mais vantajosa. Então, em tese, era para conseguir extrair os melhores talentos, a melhor capacidade assim da América do Sul. Só que isso não adianta de nada se você não está fazendo um trabalho bem feito, né? Então, exato. eu acho que a gente vai tentar trazer um pouco de um comparativo assim de alguns casos mais recentes, né? E depois, que nem você falou, tentar achar uns porquês de alguns desses casos específicos, ou de uma junção disso tudo, ou de alguns fatores ali que contribuem para mandar esses caras embora, é o que esteve por trás dessas decisões, né? Mas é isso aí, eu vou Exato. começar aqui. O primeiro técnico que a gente selecionou nesse período mais recente foi o Rogério. O Rogério Ceni, no período que ele passou pelo Flamengo, entre 10 de outubro de 2020 até 10 de julho de 2021. Então ele ficou 9 meses no cargo da equipe carioca. No total foram 54 jogos, 30 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. Então 55,5% de aproveitamento. Uma, uma boa porcentagem ali, um bom número de vitórias também. Sim. A primeira partida do Rogério no comando do Flamengo foi nas quartas de final contra o São Paulo, que ele acabou perdendo por 2-1. É o jogo da Uma... falha do Neneca, né? Isso, isso, Ele isso. tenta driblar o Brenner. É. E esse foi o início do Rogério Ceni. E ele foi demitido logo após a derrota contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu por 2-1. E ao longo desse período com o Flamengo, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro, né? De 2020. Ele terminou aquela temporada de 2020 do Flamengo, que foi aquela que teve o calendário diferente, né? Por conta do Sim. Covid. Então o brasileiro de 20 terminou no início de 2021. Acho que foi E, fevereiro, né? Comecinho de fevereiro ali de 21 já, né? e já basicamente emendou com o Carioca de 2021 e depois foi dando sequência ali aos campeonatos da temporada de 21. Mas o Rogério foi.
Chegou no final de 2020, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, desculpa. E o último jogo foi no Morumbi, contra o São Paulo. Perdeu aquele jogo, mas foi campeão. E depois não conseguiu aguentar a pressão da temporada seguinte, né? Que ele foi demitido após a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso que ele já tinha ganhado 2 títulos, né? Supercopa e o Carioca Isso, também. também. O Carioca é meio protocolar quase para o Flamengo, né? Acho que também isso pesou bastante no caso do Paulo Souza, que não vai ser citado aqui, mas pesou bastante por causa disso. O Paulo Souza conseguiu perder um Campeonato Carioca para o Fluminense do Abel Braga. Outro técnico é o Crespo, do São Paulo. Ele chegou no começo da temporada 2021 mesmo, né? Ele foi anunciado no dia 12 de fevereiro. Depois, a primeira partida dele foi, então, contra o Botafogo de Ribeirão, na primeira rodada do Paulista, 1-1, e ele ficou até 13 de outubro de 2021. Foram 8 meses no comando do São Paulo. Ele foi mandado embora depois do empate em 0-0 com o Cuiabá. A gente estava olhando aqui na sequência dele, né? Ele vinha de uma sequência aí, foi o 5º empate consecutivo do Crespo, esse jogo contra o Cuiabá, e a diretoria do São Paulo achou que era melhor terminar o contrato. O Crespo ganhou o título do Campeonato Paulista de 2021 em cima do Palmeiras, que é um título, eu não sei se você vai poder falar melhor, Brinjal, mas é um título que pareceu muito importante para o São Paulo, principalmente porque o último título tinha sido a Copa Sul-Americana de quase 10 anos antes, e para um time do tamanho de São Paulo ficar 10 anos, assim, um período batendo tanto na trave quanto o São Paulo bateu, significa muita coisa, ainda mais vindo da temporada que o Palmeiras tinha vindo em 2020, né? Libertadores, Copa do Brasil, o próprio Paulista, mas mesmo assim não deu para segurar por muito tempo o Crespo. O Crespo que teve como... deixa eu ver aqui, ó. Ele caiu na rodada 25 do Brasileiro, mas na rodada 21 daquele mesmo Brasileirão, ele tinha sofrido já a sua pior derrota, que foi o 5-1 contra o Flamengo, lá no Maracanã. Flamengo do Renato Gaúcho. Não deu mesmo, né, para segurar o Crespo, apesar desse título, apesar dessa conquista, né? Eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, assim, esse título foi mais importante para a mídia, para a pressão, do que propriamente para o torcedor ou para a história do clube, assim. Porque, querendo ou não, a gente sabe, mano, que o estadual, o paulista, não pesa tanto historicamente, assim, mais recente, né? Não tem aquele peso comparado com outros campeonatos. Mas quando você tá num jejum, assim, os caras ficam cobrando tudo. Até, pô, você chegou na semi do Paulista, pô, e não ganhou? Como assim não ganhou? Então já cria uma cobrança, às vezes, um pouco exagerada. E eu acho que toda essa cobrança, assim, pô, não ganha nada, não ganha nada, não ganha nada faz um tempo, ou quando chegava perto e não ganhava, acabava pesando bastante assim com essa pressão de mídia e de torcida. E muito, a gente sabe, né, que torcida cai muito na armadilha ali, na isca da Na mídia. pilha, né? Isso, exatamente. Então, isso acabava gerando uma pressão muito grande nos jogadores e no clube, que eu acho que era totalmente desproporcional várias vezes. Porque o time, ao longo desses 10 quase 10 anos ali que não ganhou nada, tiveram boas equipes. Não eram todo mundo ruim. Mas fica meio que. Eu acho que às vezes, se não tivesse essa pressão tão exagerada, teria conseguido vencer um ou outro título ali. Ou pelo menos chegado em mais finais, não sei. Mas eu acho que foi importante mais por causa disso. Mas o ponto mais negativo desse título, o único ponto negativo desse título, foi dar um troféu pro Daniel Alves, pelo São Paulo. Porque esse senhor não deveria poder ficar se achando que ele deu um título pro São Paulo. Ele não deu nada. Ele não deu Ele foi nada. completamente nulo no Campeonato Ele Paulista. não jogou a final, ele não fez nada. Ele só apareceu depois lá pra erguer o troféu com uma roupa ridícula. Foi isso que ele fez. Só isso que eu queria falar. Tchau. Não, tem esse ponto, tem esse ponto. Depois do sorteio a gente discute um pouquinho mais do Crespo. Eu gosto muito do Crespo, apesar de obviamente, né, torcer Palmeiras, assim, ter ficado bastante chateado com esse título.
Eu gosto muito do Crespo, eu não achava o trabalho dele no São Paulo ruim, não, mas o trabalho deu uma estagnada e não bateu um pouquinho com a perspectiva que foi criada a partir desse título. Próximo? Agora outro técnico que a gente também pegou foi o Renato Gaúcho, outro técnico com passagem no Flamengo, passagem mais recente agora, né? O Renato que assumiu o Flamengo em 12 de julho de 2021 e foi embora no dia 29 de 11 de 2021, do mesmo ano. Ele foi logo depois da final da Libertadores, ele acabou saindo da equipe rubro-negra. Ele ficou só 4 meses sob o comando do Flamengo. Em 38 jogos foram 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, 65,7% de aproveitamento. Então, um número bem impactante, assim. Por mais que foi um curto período de espaço ali, mas foi muito bem nesses poucos meses. E eu acho que, como eu ia falar aqui, o último jogo dele foi na final da Libertadores, que perdeu por 2-1 pro Palmeiras. Mas eu acho que o que mais marcou desse período do Renato sob o comando do Flamengo foram o alto número de goleadas, né? Porque eu me lembro bastante de várias, principalmente no início, né? Teve uma sequência de várias vitórias sobre um placar bem elástico, como teve o 5-0 sobre o Bahia, 4-1 contra o Defensa, 5-1 contra o São Paulo, 6-0 contra o ABC, beleza, não é grande coisa, mas 4-1 sobre o Olímpia, depois 5-1 sobre o Olímpia, as duas nas quartas da Libertadores. Então foi uma chegada bem impactante ali, tudo no início do período do Renato sob o comando do Flamengo. Então é outro, né, que depois a gente vai tentar aprofundar um pouco mais nesses detalhes assim, mas ele parecia que estava com uma trajetória perfeita, porque ele ficou namorando o Flamengo por, sei lá, por uns 2, 3 anos. Esse negócio de tipo, quando que o Renato vai chegar no Flamengo? Porque ele fez Sim. uma campanha muito boa no Grêmio, todo mundo sabe que ele mora no Rio de Janeiro, que ele Ele é adora ídolo do praia, Flamengo, né? sim, Como jogador, ele tem uma passagem boa pelo Flamengo. sim. Ele adora praia. Ele é muito cara de carioca, assim, é o jeito dele também. Então tinha tudo pra combinar, assim, mas acabou tendo um fim meio melancólico por conta da final da Libertadores. O que a gente pode discutir um pouco mais depois, mas acho que foi um pouco superestimado também a proporção que isso tomou, né? Sim, eu inclusive demorei um pouco para entender, tipo, para cair a ficha que o Renato Gaúcho não é carioca, né? Porque ele tem muito jeitão de carioca e tudo mais, assim, mas é óbvio, mas assim, quando você para e pensa, pô, o nome dele é Renato Gaúcho, não faz muito sentido ele ser carioca. Mas ele, na minha mente, ele tá tão atrelado aos times do Rio Também. que é meio louco até isso aí, dele ser gaúcho. E o último técnico separado foi o Turco Mohamed, que na verdade foi quem me deu a ideia de fazer o programa sobre esse tema. O Turco chegou no começo dessa temporada, né, em janeiro, para o Galo. Ele estreia contra o Vila Nova de Minas Gerais, um empate em 1-1 pelo Campeonato Mineiro, e ele foi demitido faz 2 semanas, mais ou menos, dia 22 de julho. Ele ficou 6 meses no comando do Galo, 45 jogos, 27 vitórias, 13 empates e só 5 derrotas. É o mesmo número de derrotas do Renato Gaúcho, mas ele tem só 2 vitórias a mais, apesar de alguns jogos também a mais. O aproveitamento dele é de 60% cravado. Ele foi campeão da Supercopa do Brasil, campeão do Campeonato Mineiro, mas assim, o caso do Turco é porque ele não. O estilo de jogo dele é muito diferente do estilo de jogo do Cuca. Então, talvez o time não tenha se adaptado direito, né, ao que ele queria e tudo mais. Eu marquei aqui no roteiro que a pior derrota foi o Fluminense 5 Atlético 3 pelo Brasileirão, mas eu escolhi essa porque é que tem mais gols, porque tem o 2-0, né? As maiores derrotas dele, das 5,
é quase tudo 2-1, 1-0, né? Tem 1-0 para o RT, 2-1 para o América Mineiro, 2-1 para o Tolima em casa, é uma derrota feia essa, pela Libertadores, o 5-3 para o Flu, e depois o 2-0 no Maracanã pela Copa do Brasil, que ele nem viu o jogo da volta, né? Nem Uhum. estava presente mais no jogo da volta. Ele foi demitido antes. Pro, pro Galo, cara, acho que assim, o principal dele é isso. Ele não conseguiu dar continuidade no Cuca, mas ele mas, né, o time não tinha. O desempenho do time não era satisfatório o suficiente. Era um time que tinha dificuldade na transição defensiva, era um time que deixava muito espaço, o Hulk não conseguia fazer o que ele fazia no ano passado, e o Galo resolveu demitir ele para trazer de volta o Cuca, inclusive, né? A gente não acabei não colocando os técnicos substitutos, mas assim, o Rogério Ceni no Flamengo, ele foi demitido para chegar o Renato Gaúcho, É. né? E o Crespo foi demitido para chegar o Rogério Ceni. Então, assim, é meio que uma escadinha Sim. A dança do das cadeiras, né? uma dança das cadeiras do futebol nacional. Vamos começar então o debate depois dessa apresentação aí desses trabalhos, Bringel. A impressão que eu tenho, assim, quando a gente fala dos técnicos do Flamengo, que o crime que eles cometem é o de não treinar igual o Jorge Jesus. É. Eles Porque caíram muito assim, nessa, né? não sei, o problema desses caras é isso. Que assim, ao contrário do Paulo Souza, o Paulo Souza não fazia um trabalho bom. Uhum. Eu achei que o Paulo Souza ia se dar bem aqui no Flamengo, tudo mais. Ele parece um treinador competente, mas eu achei o trabalho dele era ruim. Tanto que o Dorival tá pegando, tá fazendo o básico do básico ali com o Flamengo e tá dando certo. Mas, assim, o Rogério Ceni tinha um trabalho legal. O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é um cara que, taticamente, o time dele era muito pobre. E Sim. aí ele deu azar de catar o cara com a maior noia tática do Brasil nos últimos anos numa final de Libertadores. Então, talvez por isso ele também tenha caído. Mas o do Flamengo é isso, basicamente. Eu também acho. Eu acho que dá pra, tipo, por mais que as personalidades e métodos de trabalho de Rogério e Renato sejam completamente diferentes, Bem diferentes. eu acho que o paralelo que dá pra fazer dos dois é isso aí. Eles são refém do sucesso conquistado pelo Jorge Jesus no período dele no Flamengo. Acho que é claro isso, sim. E também, não sei, eu acho que o Rogério, um dos problemas que ele teve, que eu me lembro, assim, foi bem marcante, foi os choques que ele teve internamente, né, no vestiário ali. Ele não Sim. conseguiu ganhar o vestiário. Porque ele, pô, o que pesa muito contra ele também é que ele jogou no campo ali contra muitos dos caras que estão ali. Então, se tem uma rusga ou algum negócio assim, Alguma né? espécie de rivalidade que Sim, seja. pô, fica. Pô, é difícil, mano. É difícil você trabalhar isso, você separar e falar, não, vamos botar aqui junto, vamos fazer esse negócio dar certo. Vamos, esquece o passado, vamos pensar só no Flamengo aqui agora, vamos fazer isso daqui, vamos vencer títulos. Eu acho que é muito fácil falar isso, mas é difícil desses caras, Desses principalmente caras atleta. aceitarem. Atleta, o ego desses caras, eles são tão, pô, alienados, assim, eles vivem em um universo tão paralelo, que é algo que me frustra muito, como personalidades, atletas, gente, no geral, assim, desse outro universo que é o 0,001% do universo, que eles perdem a noção da realidade. Então, se às vezes alguém não passa um pouco a mão na cabeça deles ou não trata eles tão bem quanto eles gostariam ou esperam, já fica um clima ruim. Já fica um clima esquisito, eles já se sentem menosprezados, já não, pô, não gosto mais desse ambiente, pô, não tô feliz aqui. É tudo tão delicado e é loucura isso pra mim. Até uns caras que, tipo, vêm de uma infância humilde. Pô, os Sim. caras ficaram milionários, perdem a noção totalmente, os caras ficam malucos. Parece que se alguém deve R$ 50 pra eles ficam puto.
E isso eu acho que leva para várias coisas no campo, assim também. Se um cara não dá um passe para ele, putz, ele já fica meio bolado. Se o técnico não colocou ele na posição que ele não quer, ele já fica incomodado. Se o diretor não vem e fala, pô, você é o melhor do mundo, ele já fica incomodado. Então você gerenciar tudo isso é complicado. Ainda É mais no uma, é uma, Flamengo. ne- é uma necessidade de aprovação sempre muito constante, né? Sim, sim, e isso é extremamente. Isso impacta totalmente um trabalho a curto, médio prazo que pô, é impossível gerenciar tudo isso. Porque como você vai controlar todas essas pessoas e controlar seu próprio ego também, sua própria felicidade? Isso é muito difícil. E, e ainda mais com esse passado recente do Jorge Jesus, que, entre aspas, conseguiu agradar todo mundo, torcida, diretoria e atletas, e mídia, então é complicado você também dar continuidade a isso. Aí antes do Rogério foi o cara lá, o Domenech Torrent O lá, Domenech. também caiu um pouco nisso, mas eu acho que ele se ferrou um pouco por ser estrangeiro e ele tentar usar uns métodos meio alternativos, assim, mudar demais. E ele não tinha muito a ver, né? Assim, É, o Domenech já rodou em outros trampos, inclusive depois é, desse do Flamengo, né? sim. Então, o Domenech já se ferrou um pouco mais cedo porque ele foi logo em sequência do Jesus. Aí o Rogério também, pô, não deu muita liga nisso. Venceu títulos que, entre aspas, em outros clubes, às vezes o título é o que banca o cara, né? Fala, não, o cara ganhou Sim. aqui, dá pra segurar um tempo. Mas no Flamengo isso é tudo multiplicado em 1 milhão de vezes, então isso também não banca. E eu acho que é muito parecido com o do Renato também. O Renato, por mais que eu acho que tivesse uma aprovação maior interna, mas ele não teve o resultado para bancar. Ele não teve isso para auxiliar ele. E é complicado, porque que nem a gente falou ali dos números dele. No início da campanha dele com o Flamengo, era só goleada. É só goleada. Então, se você pegar uma sequência aqui, deixa eu fazer a conta meio maluca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Os primeiros 15 jogos do Renato no comando do Flamengo, ele empatou um, perdeu o outro e ganhou 13. E você vai É falar, muito, é muito bom, né? você vai falar o quê, cara? E se E você assim, expandir um pouco mais isso, aí tem mais uma derrota, depois um monte de vitória. É muito fora de série. E você esquecer isso, beleza, ele teve deficiências táticas ali, eu acho que, como você citou, que ficaram mais evidentes nos momentos decisivos, como foi na eliminação da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas eu acho que é algo que você poderia arrumar com um pouco mais de tempo. Se você desse uma continuidade ali nos próximos meses, deixar ele pelo menos terminar a temporada, porque ele nem terminou a temporada, né? Ele foi embora antes de acabar o brasileiro. Faltava acho que mais umas 4 rodadas e ele foi embora. acho que eram 2 ou 3 rodadas que estavam faltando só. Mas eu acho que foi muito precoce isso também, né? O problema do Renato Gaúcho é que, assim, taticamente o time dele era meio. Ele não tinha padrão, né? Engessado, Então, né? tipo, é meio engessado. E essa era uma crítica que ele tinha mesmo desde os tempos de Grêmio. Que ele falou, ele não estudava, quem sabe jogar bola não estuda, e os caramba, e ele sempre foi desse perfil, né? É, E assim, isso não é um problema enquanto você tá ganhando. sim. E aí, com o time do Flamengo que ele tem na mão, você juntar ali os caras e falar assim, ó, moçada, é isso, 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 e vamos embora, que dá pra gente ganhar na individualidade, top. Eu vejo assim, o Dorival tá fazendo mais ou menos isso, só que o time dele é um pouquinho mais bem montado taticamente do que o do cujo é o nome do Do Renato Renato, Gaúcho. Então, acho que assim, é, a, o problema do Renato foi esse, e aí a eliminação pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil foi pesada. sim. Foi bem pesada. Você tomar um 3-0 no Maracanã da forma que foi bem pesado pro Flamengo. Que aí o time começou a entrar numa fase assim de questionamentos, de e agora? O time é bom, mas assim, tá na mão certa, não sei o que tem. E aí chegou, e tanto que você citou, né? É a última derrota
antes da final do da Libertadores, e depois o Flamengo ganha do Bahia por 3-0, do São Paulo por 4-0, bate no Corinthians, bate no Inter. Então, assim, desempenho em campo pode não ser, tipo, não tá, nossa, aquele negócio lindo, mas tá ganhando. E pro Flamengo, isso foi sempre assim que funcionou. A impressão que dá é essa. Acho que assim, se o Jorge Jesus não tivesse ganho o que ele ganhou, seria muito difícil. Se o Gabigol não faz os 2 gols lá, vamos supor que o River ganhe a Libertadores, e acho que a gente veria o Jorge Jesus com outros olhos. Sim. Porque assim, o Flamengo seria campeão brasileiro. Né? E aí entraria com um ânimo diferente em 2020, toda aquela história. Mas uma coisa que pesa é que assim, ganhou e ganhou jogando bem. Se joga bem e não ganha, acho que se abre um pouquinho uma margem para ficar mais. Para permitir um pouquinho mais desse tipo de coisa. Que querendo ou não, você olha para o final da Libertadores e foi 2-1. Então, não foi um jogo assim, nossa, né? Eu achei que o Palmeiras foi bem melhor do que o Flamengo durante o jogo, mas assim, não é um massacre que se converteu em gols, tá ligado? Sim. Não é um massacre que se converteu em dominância, por exemplo, mesmo dentro de campo ali. Eu achei que foi melhor, foi superior e tal, mas foi um jogo razoavelmente parelho. Então, acho que assim, a relação entre eles já vinha sendo, já vinha meio deturpada, assim, já vinha meio tensa desde então, mas assim, quando o time não ganha, aí começa aquela história de mas taticamente o É. time é fraco. E esse é um problema. Se ele Você, continuasse ganhando mesmo com essas deficiências, ia mascarar, né? Esse que é o sim, negócio do detalhe, né? Às vezes o detalhe muda essa história tão facilmente, igual você é falou tão. da final contra o River. Se não fosse aqueles, sei lá, 5 minutos ali que mudou tudo, a Se não história fosse o poderia ser Lucas outra. Prato tentando atravessar uma bola que não existe, Ou se também não fosse a falha do Andréas Pereira contra o Palmeiras, e não dá pra saber essas coisas. É um detalhe assim que, tipo, poderia mudar a história. Poderia o Flamengo vencer a final do ano passado e o Abel ser mandado embora. Poderia isso acontecer. Eu facilmente acredito que se ele perdesse aquela final, haveria uma pressão, sim, falar, pô, o Abel é um bosta. Eu não acho que ele é um bosta, né? mas Tipo, ia ter a pressão de que ele é um mas bosta. haveria É, essa pressão. Porque o time passou um ano sem ganhar nada, sim, é. Ia ter essa né? pressão. E ele priorizou a Libertadores e não o Brasileiro, e não a Copa do Brasil, e não sei o que tem. E Aí, não isso, né? Tipo, tirou é, o pé e os é, caramba. e isso é complicado. É, mas é que nem se falou. Eu acho que esses dois, assim, o Rogério e o Renato, caem muito nessas armadilhas. Mas eu acho que no questão do Turco Mohamed e do Crespo, eu acho que eles já seguem outro caminho nesse tipo de questionamento nosso, né? Porque que nem o Sim, Turco, eu acho que nem você falou, ele tem 5 derrotas ao longo de quantos jogos mesmo? foram uns 45 40. jogos. Então, pô, é muita coisa. É uma coisa que eu percebi quando eu estava fazendo essa pesquisa, como joga aqui no Brasil, hein? É, Minha nossa, em 6 meses o Turco Mohamed tinha quase 50 jogos, velho. Ou pelo amor, o Renato Gaúcho jogou quase 10 jogos por mês. Jogou, entre aspas, né? Mas são quase 10 jogos por mês no Flamengo do loucura. Renato Gaúcho, mano. É muita coisa. É muita coisa. Os É caras não muita coisa. aprendem. E assim, isso acaba atrapalhando no processo. O É, Abel Ferreira deu uma entrevista, na entrevista do Abel agora do jogo contra o Galo, ele falou assim, eu nunca falei, que ele nunca tinha falado, mas ele falou que admira os treinadores aqui, porque os caras são mágicos. Porque como que você espera que um time joga bem se não tem tempo para treinar? Não treina, é quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. sim. Então, tipo, é loucura, é uma loucura gigante. E atrapalha o desenvolvimento, porque assim, eu acho que a contratação do Turco já foi meio estranha pelo lado do Galo, porque ele tem um estilo de jogo muito diferente do Cuca. E já mostra aí o problema de você não saber o que você está fazendo. O problema de você não identificar, olha, o Cuca faz assim. Ele jogou, ele ganhou um campeonato desse jeito. Acho que a gente deveria trazer um técnico que saiba aproveitar isso, que seja de uma forma parecida ou não, e dar continuidade, Isso eu acho que é né? ser influenciado negativamente pelo sucesso do Jesus.
Porque o Cuca Sim, também teve o sucesso dele, então, tipo, fazendo esse paralelo assim, né? No Atlético, o Cuca teve o sucesso dele ali no ano passado. Pô, foi campeão. Então, vamos tentar buscar um cara diferente. Só que também que, pô, ele não pode ser qualquer um. Ele tem que ser um cara embaçado também, tem que ter o diferentão. pedigree, né? É. Aí foram lá e acharam esse turco aí, beleza. O caso do Flamengo também. Pô, perdeu o Jesus. Pô, a gente tem que fazer um negócio diferentão aqui. Falei, trouxe Traz aí o o. assistente do Guardiola lá, o cara que foi. Era o pranchetista do Guardiola. Então, eles tentaram a mesma técnica, assim, a mesma artimanha Sim, quando trouxeram o Paulo Souza. Paulo Souza. Então é muito. Os caras tentam repetir um ciclo que, cara, às vezes foi uma junção de fatores que fez aquilo lá dar certo. Então não adianta você tentar repetir aquilo lá várias vezes, que não adianta. Não tem, né? Tipo, é uma vez na história e, assim, É, aproveite enquanto dura. sim, então, tipo, tenta aproveitar aquilo lá, aprender com aquele processo e aplicar no futuro, né? De outras formas, também seguir com aquilo. E, assim, nada garante que se você contratar um técnico que tenha a mesma mentalidade, que jogue quase da mesma forma, Que ele vai vai ser igual, fazer. Vai ser igual, tipo, né? O processo pode ser diferente, a bola pode não entrar, o futebol é bom por causa disso. É. E Querendo mesmo ou não, a se, gente... tipo, o Domenech lá foi mandado embora. Pô, mesmo se trouxessem o Jesus de novo, logo após ele, quem garante que ia ganhar mais coisa? Quem garante? que ia ser muito diferente. Não ia, Muito não diferente. ia E dar eu acho certo. que... E assim, para mim, o Jorge Jesus sabe disso, que o que ele fez em 2019 é uma aberração, ele não vai fazer de novo, A carreira e por isso dele. que ele não, na carreira dele, e por isso ele não pensa nem em pisar aqui no Brasil para treinar um time de novo. E ele é safado, porque quando ele veio pro carnaval aqui, né, no começo do ano, né, porque Começou, né, ali no carnaval, acho que foi o Paulo abril, né? Souza Voltaram o tava aqui carnaval em ainda. abril. O Paulo Souza tava aqui ainda, tava comandando o Flamengo ainda, né, e ele veio pra cá só pra causar, falando, pô, o Flamengo foi o time que eu melhor comandei, não sei o que tem, chupando o saco deles. Pô, mano, Um, ele é um foda, mano. insuportável, né? Ele, Ele é um, nossa, mano. nossa, ele é um insuportável. Caralho, Mas, velho. mas e eu acho que ele não vai assumir, porque ele sabe que não dá para ele ficar repetindo, Sim, tipo, sim. de todas as peças clicarem daquele jeito. É Eu claro que acho você olha, que por exemplo, o do Flamengo e ele é muito absurdo. E tem muitos jeitos de você fazer toda aquela montanha de craque jogar bola. Mas, tipo, peraí, né? ainda mais o time de hoje. O time de hoje tem mais talento concentrado Sim, do que aquele time de lá. sim, tem mesmo. O time tá muito absurdo. E ainda mais que os caras estão tentando trazer agora o Oscar, É, o tá para fechar, né? Wallace. O Fabrício Romano falou que o Oscar é praticamente certo. Falta só assinar, né? O Wallace também, que é ex-Grêmio, É o ex-Hamburgo. ex-Grêmio. Pogba-se. Também uma preguiça, né? Isso daí é igual. É, é, enfim. Ah, bom, se bem que aí no meio com o Vidal, Oscar e Arrascaeta, você vai precisar de alguém que corra aí, porque essa Porra, moçada mano. Pô, aí, esse meio é complicado, hein, mano? esse Nossa, meio de campo aí, você pega uma meia dúzia de operário ali que não cansa, uns bifos. Oh, você pega o meio do Galo, pô, o Jair e o. pô, eles correm Jair e pra o. caralho. Como é Otávio, que né? chama? E o Alan. É, ontem jogou o Otávio, mas tem o Alan, né? O que não É, jogou porque tá suspenso. Você é louco, filho. Eles dão uma canseira nesse meio é. aí. No Cuca, que é loucão dessas coisas aí, de pressão assim em cima do coisa. Dá jogo, dá jogo. Mas Mas, voltando ao assunto principal, aham. a demissão do Turco soou absurdo porque ele não fazia o mesmo trabalho que o Cuca. O Galo parecia muito passivo às vezes nos jogos. Mas aí o desempenho dentro de campo ele é um reflexo do trabalho que você faz dentro fora do horário de jogo, do treinamento, do estudo que a comissão técnica faz e tudo mais. Só que se você não dá o tempo para adaptação, não existe esse trabalho, entendeu? Você tem que ter um período de compreender, para os jogadores compreenderem que, principalmente numa mudança relativamente brusca, que foi o que aconteceu no estilo do Galo e do Turco pro Cuca, do Cuca para o Turco, o cara precisa assimilar que tipo de função ele vai fazer dentro de campo, o tipo de marcação. Aí é claro que o Cuca assume
e o Cuca vai e o Cuca vai ter um desempenho melhor do que nos últimos jogos do Turco. A memória física do jogador tá lá. 6 meses atrás ele estava sendo campeão jogando assim, né? Então, Não tipo, faz tanto tempo assim, né? é uma coisa assim que precisa ser pensada e precisa ser levada em conta. Você falou de trazer os grandes nomes, né? E é muito assim, né? Tipo, é muito assim, cara. A gente tá pagando uma bala para você, treinador, para você chegar e você me dar o que o Jorge Jesus fez pro Flamengo. Os caras só não põem isso em contrato, mas é isso que eles querem. Uhum. E não existe isso em lugar nenhum. Eu acho que a contratação do Crespo é um pouco diferente disso, porque o Crespo é um técnico mais promissor, né, pro São Paulo. Ele chega no começo de temporada, tudo, né, tem um começo de desempenho da hora, assim, mas eu acho que o título paulista botou uma expectativa que falaram assim, mano, a gente perdeu o Brasileirão ano passado na cagada, no Brasileirão que Detalhe a ali, gente não né? podia, É, porque a gente não podia ter perdido, a gente pipocou e perdeu. Agora a gente é campeão paulista, tá vendo? O time pode jogar, é nossa obrigação ser campeão brasileiro. Para mim, enfiaram isso na cabeça dos caras e falaram assim, mano, taça ou nada. E não é assim que a banda toca, né? sim. Eu também penso que a forma como a trajetória do Crespo se seguiu assim ao longo do pouco tempo que ele ficou lá foi o mais diferente desses outros que a gente mencionou aqui. Principalmente porque, tirando o Renato, os outros dois não tinham uma conquista recente como foi o do Crespo. Grande, assim, né? Porque o Crespo tinha acabado de ser campeão da Sul-Americana com defensa, não Com foi? defensa. É. Isso com defensa. Ele tinha sido um ano antes, meses antes, né, campeão com defensa. Ele é um cara muito carismático, um cara que fala muito bem, foi muito aberto, assim, né? E ele tinha a proposta de jogo já bem esclarecida. Então acho que foi algo que me surpreendeu muito no início. Mas eu acho que foi diferente dos outros, que nem você falou, porque ele era um cara com pouca experiência a nível primeiro escalão, assim. E ele chegou como uma aposta no São Paulo. E vencer esse Paulista também criou essa ilusão mesmo. Eu sinto que teve essa ilusão de que o time poderia conseguir mais, porque venceu o campeão da Libertadores na final do Paulista, finalmente venceu um título, estava numa sequência de vitórias muito boa, porque se não me engano nos primeiros, deixa eu ver aqui, eu tinha falado para você, né? Acho que foi os primeiros 12 jogos do Crespo, ele venceu 10, empatou um e perdeu o outro. E perdeu o outro. Então foi um início muito bom, muito bom mesmo. É, E com uns jogos as, chamativos. Ele tava jogando um futebol bem feito, assim. E ele tava é, conseguindo tirar o melhor de vários caras que. Não sei se. Sei lá. E o estilo de jogo dele também no 3-5-2 também traz uma lembrança ali do período Muricy. Então é algo que o torcedor gosta bastante. E ele conseguiu lançar muito dos jovens. Foi algo que pegou bem. O São Paulo tem uma categoria de base muito boa, que todo mundo já sabe, mas ele conseguiu lançar muito bem alguns jovens e fazer eles conseguirem pegar um pouco mais de cancha. Então, para mim estava caminhando tudo certo. Mas aquele período final onde ele não conseguia mais encontrar motivação para os caras falarem, não, a gente vai tentar fazer algo mais, bate muito de frente com essa expectativa que nem você tinha falado. Tinha uma expectativa de vencer tudo, ser campeão de outra coisa grande no mesmo ano. Só que como o Crespo ia pegar essa expectativa da diretoria e da torcida e colocar na mente dos jogadores, tinha acabado de, entre aspas, tirar um peso das costas com o Paulista, né? Então como e eles iam assim, né? colocar isso? E assim, o time base era um time formado quase por jovens, né? É. Você tem aqui, tinha o Miranda, tal, da hora, tinha o Rigoni que tava jogando muita bola, mas assim, de reforço era quem? Era o Éder, né? Que, porra, o Éder é sacanagem. Você tem o Luciano, que é um cara um pouquinho mais experiente pro nível Brasil e tal, mas assim, o meio-campo era basicamente composto pelos moleques, né? O Nestor, o Sara, Luan. o Luan, assim, e todo mundo quer projeto.
Você fala, não, porque tem que subir a molecada da base. A molecada da base é isso, a molecada da base é aquilo. Concordo, é importante pra caramba, mas você tem que comprar quando o moleque joga bem e quando ele oscilar. E aí, não adianta você só comprar quando joga bem e quando oscilar você falar, é uma merda, e você manda o técnico embora. Entendeu? É meio natural. Você estava falando da derrota do Crespo, o Crespo perdeu o quarto jogo dele para o Novo Horizontino, 2-1. Depois ele foi perder, foi na quarta rodada do Paulistão essa. Ele foi perder para o Racing no Morumbi pela fase de grupos da Libertadores. Essa derrota tem 2 meses, uma derrota tem 2 meses de diferença da outra. Uhum. Foi o último jogo antes da final, do primeiro jogo da final do Paulista, contra o Palmeiras. Então, assim, o São Paulo passou quase uma fase inteira a primeira fase do Paulistão com uma derrota, quase a fase de grupos inteira da Libertadores, porque só teve mais um jogo, né, contra o Sporting Cristal depois para fazer, e sem derrota. Então, o começo do Crespo foi muito impressionante e o time dava muita pinta de que tinha achado um encaixe. Tinha achado aquele encaixe que ia dar, que porra, os moleques estão jogando muita bola, e é o Luan, e é tal, e é tal. E o Luciano fazendo gol, e todo mundo ali jogando bem bonitinho. Mas aí, quando ocorre essa oscilação que é normal, acho que a gente não sabe como lidar com ela. Tipo, mano, o cara vai passar por uma fase sem fazer gol, o jogador vai passar por uma fase em que ele não vai conseguir correr o tanto que ele corre normalmente, principalmente jogador em formação, né? Então é muita coisa para você ir lidando. E eu lembro eu tô olhando aqui os jogos e eu lembro do confronto contra o 4 de julho pela Copa do Brasil, que o São Paulo perdeu o primeiro jogo lá no Piauí, e foi assim, cara, o fim do mundo. Sim. Tipo, fazia, sei lá, 15 dias quase que o São Paulo tinha sido campeão paulista. Perdeu do 4 de julho e o mundo acabou, velho. E aí o São Paulo foi lá e falou assim: não, mano, a gente vai ter que jogar sério no jogo da volta. Eu falei, fiz 9 no 4 de julho. Pra perceber que assim, gente, calma. É uma oscilação. E assim, o time alternou muitos bons momentos, né? Tipo, toma 5 do Flamengo e depois pega uma sequência de 6, 7 jogos sem perder. Joga melhor, tal, consegue os resultados. E aí é que a gente tá falando, a expectativa criada com o Paulista de que o time ia brigar lá em cima acabou não se concretizando, e aí, né, tipo, você já junta as frustrações tudo de novo, uma coisa em cima da outra, e acaba não transformando num trabalho bom. Tipo, os caras pensaram que tinham matado um fantasma ali quando conseguiram conquistar o Paulista, mas passaram 2 meses e voltou esses mesmos fantasmas. O pessoal não conseguiu ser racional ali com o que estava acontecendo, que era um técnico que não tinha nem 6 meses no Brasil, com um time com 60, 70% de jogadores jovens, que não tinham Tem nem isso. 2 anos de profissional, nenhum jogador dos melhores do Brasil ali. Então é óbvio que ia ter, que nem você falou, oscilações, momentos inconstantes, jogadores que iam se machucar. Então era super normal. Então era difícil você botar esse nível de cobrança no ultra máximo ali assim, para os caras jogarem no limite todo jogo. Cara, não tem como fazer o que o Guardiola faz no brasileiro. Ainda mais com um time, como eu disse, cheio de jovens, com um técnico que não estava tão habituado aqui com o Cruzeiro. Então, era algo que demandava um tempo. Tinha que esperar pelo menos um ano para ele se adaptar, tal, começar a fazer as coisas darem certo para numa segunda temporada colher frutos assim, né? Mas de Cobrar novo, com mais veemência, né? sim, mas não teve essa paciência. E assim, do time que perdeu, acabou perdendo o título brasileiro no final da temporada de 2020, tem algumas mudanças, né? Saiu o Brenner, por exemplo, que tinha sido um grande destaque. O Tietchan, que era um cara regularmente ali no meio de campo, também não tá mais no time. Então, assim, são muitas mudanças para você ir acoplando de uma vez só. Você falou que era um cara que estava 6 meses no Brasil. Sim, é um cara que não fala o idioma, Sim. tá ligado? Que é uma coisa básica.
Então você tem que ter esse tempo de adaptação. E outra coisa que pega no São Paulo são os problemas internos, né? São Paulo, problemas financeiros, até por isso aposta na base, mas problemas financeiros ali. Eu não lembro se se tinha muitos problemas de crise entre diretores, confusão, porque eu lembro que foi na virada de 20 para 21, o ano mesmo, que muda a presidência, né? Tanto que muita gente acredita isso, a queda no Brasileirão, o modo como era tratado o futebol, então você tem tudo isso rolando ao mesmo tempo. Só que aí eu acho que o São Paulo conseguiu acertar na contratação do técnico seguinte, porque você traz o Rogério, e é lógico que você não traz o Rogério pensando no que o Rogério vai te entregar taticamente dentro de campo. Você traz um ídolo, costa quente, que a torcida vai comprar, a torcida vai te dar um ano e meio que ele tá aí já no que ele vai fazer no final da temporada, né? O Rogério acho que deve fazer um ano e meio de São Paulo. Vai dar esse um ano e meio para ele ir botando as coisas em dia e tal, e ver o que dá para tirar de melhor do elenco e do clube como um todo, porque aí você consegue dar uma estruturada também no departamento de futebol. Mas assim, acho que poderia, não acharia absurdo, por exemplo, o Crespo, acho que eu nunca vi citando, mas o Crespo tem 42% só de aproveitamento na passagem dele pelo São Paulo. Acho que dava para ter esperado até o fim do ano, né? Pelo Dava. menos para fechar uma temporada. Esse número é muito mascarado pelo número de empates, né? Que acaba Sim, sim. inflando um pouco, que parece que tem um resultado ruim, mas ele tem muito empate. Mas esse também é a tona do São Paulo dos últimos, sei lá, 3 anos, que empata demais. Até o São Paulo de agora, do Rogério, também empata muito. Exato, era isso que eu ia falar. Eu abri aqui as fichas dos últimos jogos e loucura. Os últimos 5 jogos são empates, né? Sim. São 5 empates, são 3 em 0-0, os empates com um gol em 1-1. É 1-1 com a Chapecoense, que o time toma um gol de empate aos 31 minutos do segundo tempo, e um jogo contra o Santos, em que o Sanches abre o placar com 5 minutos de jogo. E aí o São Paulo tem que correr atrás, aí empata ainda no primeiro tempo, mas enfim, não é como se fosse assim, tipo, um desempenho tão abaixo assim que Sim. justificasse uma demissão desse porte. Não, acho que também o que pesou no caso do Crespo foi a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza, um 3-1 no jogo de volta, né, lá no Castelão, que aí, assim, pegou o Fortaleza no auge da sua campanha Sim. daquela temporada, Do uma Voivoda, né? temporada do Voivoda, que é uma temporada fantástica. E assim, o Fortaleza tá aí, hoje o Fortaleza tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A gente tá gravando em agosto de 2022. O técnico do Fortaleza é o mesmo. O Voivoda tá lá desde o começo de 2021. Então, assim, uma temporada boa. O Fortaleza passou o primeiro turno inteiro na última posição, praticamente, do Campeonato Brasileiro, mas o técnico tá lá. E, assim, as situações que a gente falou, muito, assim, cara, já teriam trocado de técnico muito antes. E se bobear mais de uma vez, né? Mas aí, tipo, eu acho que nesses casos assim, conta um pouco do clube ter uma postura mais moderna em relação à diretoria, no caso do Fortaleza, né? O Atlético Paranaense, que parece ser um pouco mais assim, mas traz uns refugos às vezes também, meio maluco com o técnico. Mas essa visão mais moderna, acho que alguns clubes no Brasil estão começando a ter mais isso, de mesmo sem ter o tamanho histórico de alguns outros clubes em questão de conquista e também não ter investimento, ele tenta fazer outras formas de ter um projeto mais a longo prazo e ter resultados que estão no patamar daquele time ali, que o Fortaleza eu acho que é o melhor exemplo disso, né? E o Bahia eu acho que pode ser isso também, porque parece que ele vai estar sendo comprado pelo Grupo City, né? Em É, breve, vai fechar a compra e eu acho que vai seguir esse mesmo modelo assim, né? É trabalhar não com valores absurdos como o City de Manchester, mas faz. com jogadores mais jovens, um trabalho mais a longo prazo, um técnico que tem uma metodologia ali, De jogo, né? sim, e também para trabalhar com jovens,
com ideias mais claras e não seja tanto o estilo boleirão, um cara que quer inventar demais, é mais um negócio mais certo, né? Mais alinhado com a diretoria e com os atletas. A grosso modo, o City vai usar o Bahia para camperar talento e Sim, despachar para fora. sim, Acho que eu vejo eles fazendo basicamente isso. Mas é um jeito de se aproximar diferente. O Bahia tem uma estrutura legal sim, como time, né? Já é um time que joga num estádio bom, joga num estádio grande, um centro de treinamento ok. O Fortaleza deu esse salto, né? Principalmente durante a era do Rogério Ceni, sim. deu esse salto, então se estruturou muito bem para se manter na elite do futebol brasileiro. Porque, cara, para os times do Nordeste é foda, porque, assim, entra ano e sai ano. O Fortaleza foi o quarto do último Campeonato Brasileiro e a luta desse ano é para não cair. Não porque assim o time seja fraco ou o campeonato seja ultra competitivo, mas a diferença de receita é muito grande, Uhum. né? Eu tinha visto eu estava vendo algum jogo aqui, alguém estava falando dessa compra do Bahia e falaram que o Grupo City está trabalhando com a possibilidade de deixar o Bahia com o 10º orçamento do país, mais ou menos. Caramba. Assim, é muita coisa. Sim, sim, é bastante. É bastante coisa. Se você levar em consideração que 5 times da elite do Campeonato Brasileiro hoje são do Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual que mais paga. O que dá diferença no orçamento dos times hoje é o estadual. O Uhum. Campeonato Paulista é o que paga melhor. Então, já são 5 times. O orçamento do Flamengo e do Galo são exorbitantes. O Atlético Paranaense é 8. E aí, né? Para o ano que vem estão subindo. O Cruzeiro, que deve ter um orçamento da hora, o Vasco, que está virando SAF, tem um orçamento da hora, o Fluminense tem um orçamento bom, Fogo. o Botafogo vai afunilar bastante. Então, assim, cada vez mais você ter essa paciência com o desempenho e pensar no desempenho além do resultado, eu acho que vai ser cada vez mais primordial dentro do futebol brasileiro. Sim, eu acho que isso daqui no futuro mais próximo, né, daqui uns 5 10 anos, a gente vai conseguir associar essas conquistas, as equipes que conquistaram mais a esses fatores, né? Quem conseguiu entender mais a cultura do que a gente vive em relação a técnicos que estão vindo de fora ou que são daqui, tentar se adaptar à cultura do Brasil, do clube que ele trabalha e também tentar extrair ao máximo disso e tentar se blindar desses problemas que a gente falou ao longo desse programa, que são problemas com diretoria, problemas com alguns atletas em questão de ego, personalidade, problemas financeiros que também a gente encontra bastante aqui. Quanto mais você consegue blindar isso em relação ao seu trabalho, eu acho que é o mais é o que pode conquistar É o mais coisas, melhor. né? É o melhor caminho. É. Porque você pensa, o Flamengo tem muitos problemas políticos. O Sim, Flamengo tem 2 grupos políticos que brigam entre si direto. De alguma forma, isso não está refletindo tanto no campo, mas eles existem. O São Paulo tem problemas políticos, o Palmeiras tem problemas políticos. E o Palmeiras tem problemas sérios políticos por não haver oposição, por sim. exemplo. E a presidente do time ser a patrocinadora. É isso, foi um problema criado por essa gestão, né, Esse é um problema criado, esse é um problema que está sendo avisado e alardeado faz muito tempo e que, putz, aconteceu, né? Que coisa. Assim, tipo, tá não é legal exatamente a agora porque novidade. tá ganhando. E quando começar a Sim. não vencer, e Você o que que imagina o que, vai que vai ser o acontecer? fim do ano do Palmeiras se esse time não ganhar nada. Você imagina o que vai acontecer com o Palmeiras se o Abel Ferreira for embora. Você fala assim, É, mano, não, imagine que ganhe alguma coisa até o fim do ano e fala assim, bom, beleza, galera, aqui eu ganhei o que eu tinha que ganhar, muito obrigado a todos, agradeço do fundo do coração e estou indo embora. Por gratidão, você não vai segurar o cara, sim, sim. né? Seria E aí injusto, né? depois você. E aí qual que é o seu próximo passo? Felipão. Entendeu? Eu falando, fala baixo, fala Vanderlei. baixo. Não, o Filipão, porque assim, né? O Filipão tá voando no Atlético, ele tá fazendo um trabalho legal, então, assim, não é descartável, né? Uhum.
né? Assim, para a cúpula da diretoria do Palmeiras. Mas, então tem esse problema. Pô, o Vasco, a gente falou, o Vasco tá virando SAF. Tem sócio do. Sócio não tem. Como é que chama? Aqueles fulano que não faz nada e fica opinando no time. Ah, é. Conselheiro? Conselheiro, isso, obrigado. Tem os conselheiros beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama que estão tentando embargar o processo do time virar SAF. Essa é um vagabundo, né? E assim, é uma maluquice, cara. É uma maluquice. Então, assim, problema todo time tem, e nada é garantia de sucesso. Mas, assim, existem alguns processos que você pode tentar que aumentam relativamente as suas chances. Né? O Atlético Paranaense hoje, por exemplo, é um time. O Atlético Paranaense está jogando agora pela quarta de final da Libertadores. É um time que nessa década tem 2 Copas Sul-Americanas, 3 finais de Copa do Brasil, um título. É um time que soube se pôr assim como muito importante no cenário do futebol nacional, feito com regularidade, um trabalho sério de scouting, de estrutura, às vezes dá uma pisada na bola no técnico, porque acaba sendo meio incógnita, mas pô, os caras foram campeões da Sul-Americana com o Valentim de treinador. Pode acontecer. Então, assim, claro que é tudo muito aposta, mas acho que tem alguns pontos que você pode prestar atenção, os dirigentes podem prestar atenção, e os torcedores devem cobrar atenção de dirigentes e de donos, né? Agora a gente vai ter que se familiarizar com esse termo. Com os donos vai ter que cobrar isso deles, porque, afinal de contas, se não tiver isso, não muda nada. Aí você pode ser SAF, você pode ser associação, você pode ser o cacete que você quiser, que o time não vai para frente. Sim. Não tem jeito. É isso aí. Acho que ficou bem claro, né, o que a gente tinha para debater no programa e tal, dessa nossa ideia de desempenho, né, as conquistas Sim. também. Acho que é isso aí. Como ficou aí a discussão, estamos abertos a sugestões, né? Se tiverem opiniões aí, mandem pra gente. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Tamo aí. A gente gosta de trocar ideia, como deu para perceber. Beleza. Né? Valeu, Brinjel. Até semana que vem. Valeu, Milano. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Valeu, galera. Siga-nos nas redes sociais, @Dividida Podcast em todas elas. Estamos aí. Um abraço e até mais.